Good afternoon. My name is Sandra Marques Pereira. I'm a sociologist here from Isqueté, a urban sociologist. And we are going to have now two presentations. The theme of this session is housing policies. And the first one, I would like to, I presume that each presentation has 15 minutes, so it would be good that we could follow these instructions. And the first one is Janis Kuhne. Yes. And we all have the right to housing, migration and housing struggles in contemporary Lisbon metropolitan area. So you can begin now. I'm sorry. Hey, you hear me? I'm sorry, but I will speak in Portuguese. But I hope that then in the improvised discussion we can understand each other in better ways, hopefully. Então, com esse trabalho que é no fundo que é o meu trabalho para a minha tese de mestrado, que hoje aqui eu tento trazer algumas reflexões sobre o que eu tenho feito durante os últimos meses, me envolvendo num projeto que é a Caravana pelo Direito à Habitação, que congregou vários grupos e que nasceu num seio que é a Assembleia dos Moradores, que é uma rede de bairros que organizou-se já há algum tempo aqui na área metropolitana de Lisboa. Então vamos lá. Com esse trabalho pretende-se perceber as trajetórias de moradores de bairros autoconstruídos da área metropolitana de Lisboa, engajados na luta pelo direito à habitação e as suas perspectivas e reivindicações no contexto de uma iniciativa, a Caravana pelo Direito à Habitação, que percorreu vários sítios no país. Sobretudo, interessa-se saber como se conseguem, essas pessoas, através de sociabilidades de emplacement, enfrentar os vários displacements que marcam o cotidiano nos seus bairros e casas. Pronto. A caravana foi lançada pela Associação Habita e obteve financiamento através de uma fundação alemã sediada em Berlim, a Guerrilla Foundation, e foi concretizada num trabalho que juntou integrantes da Assembleia dos Moradores, assim como outros indivíduos e grupos, associações com lutas afins. Eu começo a participar nisto em maio de 2017 e envolvi-me até hoje nessas preparações para o mês de setembro do ano passado, quando a caravana propriamente dita moveu-se pelo país e passou em mais do que 20 localidades e foi até os Açores, e agradeço também a menção que foi feita hoje de manhã sobre a caravana pelo direito à habitação, quando passamos em Ponta Delgada, nos Açores. Isto tudo, como já tinha dito, nasceu de alguma forma, ou foi promovida também de alguma forma pela Assembleia dos Moradores, que é composta por associações e moradores de residentes de bairros autoconstruídos, o bairro da Jamaica, na margem sul, o bairro da Torre e a Quinta da Fonte, que é um bairro de realojamento em Loures, e o bairro de 6 de Maio, que se encontra na Amadora. Em 2016, esses moradores e associações desses bairros já encontravam-se em situações de luta, e cada um por si com o auxílio de associações de apoio, o Grupo Chão, o Gestual e o Habita, a Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade. Exato. E o que é importante é cada bairro então tinha essa ligação com um ou mais dos grupos de apoio, e aí construiu-se uma rede que conseguiu apoiar e criar uma luta conjunta, e que depois criou-se uma carta aberta em defesa da dignidade humana e pelo direito à habitação, que então é esse fruto de um trabalho conjunto que assim também confrontou os próprios moradores com várias instituições governamentais e estaduais. Essa é a carta, e então nesse pano de fundo
criou-se e promoveu-se a ideia da caravana que percorreu o país inteiro. Então, isso tudo aconteceu... Esse processo, então, da Assembleia foi atravessado pelo projeto da caravana, que visava expandir a experiência da luta conjunta a um nível nacional, interligando novos sítios dentro e fora da área metropolitana de Lisboa com a própria Assembleia. Em setembro de 2017, realizaram-se, portanto, esses encontros nos sítios já mencionados e foi criado um documento com o levantamento dos problemas e das propostas encontradas neles. Esse documento foi entregue à Secretaria de Estado da Habitação e no dia 6 de dezembro de 2017, no âmbito de uma reunião que juntou então esses grupos participantes de todos os sítios onde percorreu a caravana. A própria Presidente do IRU e a Secretaria de Estado da Habitação. Isso tudo aconteceu e ainda a Assembleia também está ainda a funcionar, não é? As reuniões regulares. Então, isso tudo aconteceu e acontece no momento em que a habitação e o acesso à habitação é um problema para a classe média, e exatamente nesse contexto era importante salientar as necessidades dos mais favorecidos no acesso à habitação. A relatora Leila Farah da ONU veio a Portugal em dezembro de 2016 e alertou para situações precárias em bairros de construção informal, que deveriam ser resolvidos o mais rapidamente possível. E há cada vez mais despejos e ocupações de casas e prédios vazios. Essas são as realidades, tanto como no centro e nos lugares mais periféricos. Então, essa minha pesquisa etnográfica que eu desenvolvi durante os últimos meses, então quero trazer hoje umas reflexões em torno das sociabilidades do emplacement que podem servir para então sim, superar os displacements que também hoje de manhã foram mencionados e bem ilustrados pela Raquel Rolnik, entre outras. Então, uma vez que todas as cidades estão inseridas num processo de acumulação e destruição de capital, numa rede global de crise económica, política e poder cultural, as formas de displacement que os habitantes das cidades vivenciam são várias. Unemployment, part-time employment, early... Está ali, vocês podem ler. E, nesse caso, dessa etnografia, o desempoderamento na esfera do habitat, além do trabalho, é aquela que está em jogo nas sociabilidades observadas no processo da caravana e da Assembleia. Todos uniram-se, todas e todos, uniram-se face aos despejos e demolições e à falta de acesso aos bens essenciais como a água e luz. O conceito de sociabilidades em place das autoras aplica-se com o intuito de perceber como essas pessoas, participantes da Assembleia Caravana, formam constelações para reivindicar justiça social e, nesse caso concreto, o direito à habitação. Assim, este trabalho etnográfico tem como objetivo entender a construção de lutas individuais e coletivas de famílias que defendem as suas casas a partir de sociabilidades num contexto de grave crise habitacional, um resultado de um cúmulo de situações precárias não resolvidas do século passado e agora catalisadas por processo de financiarização, em que novas políticas de habitação estão a ser criadas e implementadas para a classe média. Centrou-se, então, nas pessoas que fazem parte da Assembleia, que participaram na caravana e nos desdobramentos da mesma. São 5 moradores dos bairros... Então, quais são esses bairros? E como é que... Pronto, se calhar vou pular essa parte. É importante dizer que os bairros da Assembleia dos Moradores são bairros que marcam uma continuidade de que a população migrante que vindo das ex-colónias seguiu um processo de periferização e suburbanização, mas em contextos e condições muito precárias. Então, o grande fluxo de migração de várias partes da África, logo em seguida a Revolução, fez crescer realmente a área metropolitana e fomentou um crescimento de bairros de barracas. E muitas vezes
existe uma transição desses bairros de que os portugueses brancos saem e os africanos ou afrodescendentes vão entrando e ocupando os lugares nesses bairros que muitas vezes não têm acesso à água potável, não têm eletricidade, não têm saneamento básico, não têm segurança pública, não têm quase qualquer dessas características da cidade formal. Então, falando agora da sociabilidade. A Fernanda e a Ana e a Cristina, todas moradoras dos bairros 6 de Maio, conheceram-se no momento em que queriam defender-se das injustiças da parte da Câmara Municipal da Amadora, o displacement, então, em forma de demolições violentas apoiadas pelo aparato policial, em que as famílias ficaram sem alternativa nenhuma. As autoridades desresponsabilizaram-se da obrigação de fornecer uma habitação condigna e assim tentarem afastar os seus municípios migrantes e afrodescendentes, ou forneceram tão pouco dinheiro que não possibilitavam a compra de uma casa em condições e perto do bairro. Dessa forma, a Câmara desalojou durante os últimos anos várias famílias e indivíduos sem qualquer alternativa. A Cristina, ela começou a luta sozinha, mas depois juntou-se às moradoras e ao Habita. A Fernanda perdeu a sua casa juntou-se à luta contra as demolições e pelo direito à habitação, apoiada pela solidariedade migrante inicialmente e pela Habita de forma mais prolongada até hoje. Sobre as reuniões, ela disse que concorda com elas, nunca faltou a nenhuma e sempre participou quando a chamaram. Desde que foi desalojada, mantém relações com pessoas do bairro e participou também em vários momentos da própria caravana, onde expressou-se e quis saber as dificuldades locais, como na visita à Quinta da Fonte, em Loures, ou na ida à Beja, ao bairro das Pedreiras. No dia em que foi parado a demolição da casa do senhor André, em janeiro desse ano, a Fernanda foi uma das primeiras moradoras que juntou-se ao grupo de pessoas fora do bairro, que estava a tentar parar a máquina discutindo com a polícia municipal. Nessas situações de displacement, as moradoras recorreram aos vizinhos e às associações externas, assim juntando-se e exercendo solidariedade nos próprios locais do cotidiano. Essas formas de sociabilidade começam a expandir e intensificar-se com a junção a outros bairros e, consequentemente, com a iniciativa da caravana para ultrapassarem o contexto local e entrar numa esfera extra-local. Pode-se observar em questões tão simples como likes no Facebook e comentários de moradores de um bairro em posts sobre um outro, ou em declarações de empatia e preocupações em reuniões. Uma moradora do bairro 6 de Maio introduz a questão da discriminação geral da população do bairro da Jamaica num grupo de Facebook de residentes do Seixal, assim mostrando, obviamente, a preocupação com as pessoas e assuntos dos outros bairros. Em outra reunião mais recente, a Cristina quis deixar claro que... Estou quase a acabar. Então, numa outra reunião, ela quis deixar claro, como vocês podem ler, estou sempre pensando neles, as pessoas do outro bairro, do bairro da Torre, que também faz parte da Assembleia, não é? Quando chove e quando faz frio. Além dessas declarações, considero ações... Pronto, isso podemos pular. Então, concluindo, é que essas junções e encontros de pessoas em situações diferentes, mas sob um lema único e simples, a reivindicação pelo direito à habitação, num pano de fundo de displacements vários acontecendo no centro e nas periferias da área metropolitana de Lisboa, mostraram os domínios da afetividade, o respeito mútuo e as aspirações partilhadas, mostradas pela Nina Grigsila e a Aisha Chaglar, as então sociabilidades que podem ser consideradas partes fundamentais na construção de um evento social, seja coletivo, que contesta as crescentes disparidades de classe que marcam a vida urbana contemporânea,
as ações de congregar-se e conhecer novas pessoas e bairros com situações distintas, mas parecidas. Levaram a uma consciência amplificada sobre o próprio lugar individual e coletivo, com todas as possibilidades e limitações inerentes que as condições sociopolíticas determinam. As sociedades, então, criaram, de alguma forma, o emplacement dessas pessoas no contexto de luta. E pronto, nisto a empatia também deve ser entendida como resultado desses encontros e das trocas diante da luta comum e como ponto de partida para um processo alargado de construção de movimentos coletivos e mais tarde sociais. As vitórias sempre têm um papel muito importante, catalisando o reforço dessas constelações, como a Assembleia e também como a Caravana, sabendo que elas foram possíveis por essas possibilidades intensificadas e expandidas. Sim, é isso. Obrigado. Thank you so much, Yanin. And now we are going to present. Silvia Jorge is going to present a paper called O Direito. I don't know if she's going. If Silvia is going to speak in Portuguese or in English. O direito à cidade e a cidade a quem de direito, os bairros pericentrais autoproduzidos de Maputo. Sim. Boa tarde a todas e a todos. A minha apresentação tem como enfoque o direito à cidade no sentido atribuído por Lefebvre e a percepção que cidadãos, técnicos e políticos têm desta noção à luz dos atuais processos de transformação dos bairros pericentrais autoproduzidos de Maputo. Esta análise foi realizada no quadro do meu doutoramento, que concluí o ano passado, onde aprofundei o atual processo de mercantilização e financiarização do espaço urbano que se falou esta manhã, ao nível da capital moçambicana, dirigindo o meu olhar para os bairros que circundam o centro da cidade e que são hoje um dos principais alvos do mercado. Estruturei a apresentação em 3 partes. Primeiro vou-me deter na noção de direito à cidade, tendo em conta o sentido original e a forma como vem sendo apropriado, nomeadamente pelas agências internacionais. Num segundo momento, enquadrarei os atuais processos de transformação dos bairros pericentrais autoproduzidos e depois, no final, acabarei com a percepção do direito à cidade por parte dos principais atores envolvidos neste processo. A noção de direito à cidade reemerge em força nos últimos anos, quer no seio da academia, pelas mãos de Friedman, Harvey, Marcuse, etc., quer fora dela, geralmente com um sentido distinto do atribuído por Lefebvre em 68. No sentido original, o direito à cidade não se limita ao acesso a uma vida melhor e mais digna no seio da produção capitalista do espaço, o acesso a infraestruturas e a serviços urbanos básicos, a uma aparente abertura dos processos de planeamento à participação ou ainda a um simples direito de visita ou regresso às cidades tradicionais. O direito à cidade, na sua acessão original, representa, antes de mais, aquilo que se tem vindo a falar durante o dia de hoje, uma luta pela cidade enquanto obra, no sentido que lhe atribui Lefebvre, voltada precisamente para a apropriação do espaço e para a realização coletiva. Como sublinha Marcuse, não se trata assim de um direito às cidades a que estamos aparentemente condenados a viver, mas à cidade do desejo do coração a calu de Harvey, onde todos têm a mesma liberdade para satisfazer os seus desejos e conduzir coletivamente os processos de urbanização. Centremos então no caso de Maputo. Com a adesão ao Programa de Ajustamento Estrutural na segunda metade da década de 80, estabelecem-se novas relações de poder, de responsabilidade e de interesse ao nível dos agentes que operam em contexto urbano, nomeadamente e principalmente ao nível da sua capital.
Só para termos uma noção da escala, estima-se que em Maputo vivam atualmente cerca de 1.100.000 pessoas e 70% delas vivem no que geralmente se chama de slums ou informais, mas que eu prefiro esta noção do autoproduzido para focar no processo, retirando essa carga pejorativa normalmente associada a estas noções. Para além do centro da cidade, os bairros imediatamente adjacentes ao centro da cidade, o centro da cidade da Herança Colonial é o que aqui está marcado a uma cor mais branca, bairros, sobretudo aqueles junto à costa e a importantes vias de acesso, passam a ser alvos das dinâmicas de mercado e são vários os autores que acabam por dar conta da intensificação das ações de renovação e de gentrificação que têm vindo a ter lugar nestes bairros. Paralelamente, há também uma forte aposta nos últimos anos na legislação urbanística e na elaboração de novos planos. Em 2008 é publicado o Plano de Estrutura Urbana do município de Maputo e seguem-se depois vários planos parciais de urbanização, prevendo-se, no geral, a qualificação e a regularização fundiária dos bairros mais periféricos e a renovação dos pericentrais. Esta renovação de áreas estratégicas do ponto de vista do mercado aparece assim associada não só aos planos, mas também à construção de megaprojetos, como a Grande Circular e a ponte que ligará, ou que liga Maputo e Catembe, no quadro das parcerias público-privadas, mas também à melhoria de eixos viários estruturantes, como a Avenida Júlio Nyerere. Segundo um técnico municipal, uma das formas precisamente de implementar os planos de renovação previstos é, nas palavras dele, avançar com a rede viária para ficar tudo mais estruturante e, a partir daí, atrair o investimento privado. Segundo o Presidente do Conselho Municipal de Maputo, o papel do Executivo Municipal é precisamente estimular esse processo negocial entre os investidores e os atuais moradores. No entanto, apesar da aposta na elaboração de vários planos, as práticas tendem a não corresponder exatamente ao planeado. Por um lado, não se cumprem propostas que colidam com os interesses dominantes, por outro, há falta de capacidade técnica, financeira, mas também vontade política para se avançar com ações de tábua rasa massivas. Alguns entrevistados alertavam durante o trabalho de campo para os riscos políticos que uma ação massiva de renovação pode ter. Se a Frelimo, o partido no poder, responde integralmente aos interesses do mercado, arrisca-se a fragilizar a sua base de apoio. Se não o faz, condiciona o investimento e o processo de acumulação em curso. Então, o que se verifica é que o Governo, o Estado, vê-se obrigado a equilibrar estes dois pratos da balança, promovendo a transação de talhões e construções em áreas valorizadas através do mercado paralelo. Acho que vale a pena só aqui sublinhar, para quem não conhece o contexto, é que em Moçambique, embora a terra seja propriedade do Estado, não devendo por isso ser vendida, hipotecada ou alienada, fecham-se os olhos à comercialização de talhões e construções e à consequente demolição destas áreas, onde surgem parques automóveis como forma de criar reservas de terra, mas também condomínios fechados e habitações de luxo. Como é então lido o direito à cidade? A noção tende a ser usada pela generalidade dos moradores de Machaquene e Plana-Canissoá, que foram dois bairros que eu analisei que são paradigmáticos pelas transformações que têm sido alvo, como sinónimo de centro da cidade. Alguns moderadores consideram fazer parte da cidade pela proximidade que tem ao centro e pela reconstrução de vias importantes, dizem, há um deles que diz, o bairro está no meio das grandes obras, e pelo acesso a infraestruturas e serviços básicos. No entanto, também há quem não considere fazer parte da cidade devido à falta de um sistema de saneamento, de esgoto, ou à inexistência, por exemplo, de edifícios em altura. Um deles diz, o nosso conceito de cidade é ter casa de construção vertical. Mas a percepção da cidade como sinónimo de centro da cidade não se limita aos moradores. A maioria dos técnicos entrevistados, quando se refere à cidade, refere-se geralmente ao centro.
Esta fronteira simbólica, que remonta ao período colonial, reflete-se no entendimento que se tem da noção de direito à cidade, destacando-se aqui duas leituras. Cerca de metade dos técnicos e membros de ONGs entrevistados limita o direito à cidade ao acesso a infraestruturas, a equipamentos e a serviços básicos, reclamando o direito de acesso a todos os equipamentos, a todos os espaços, à habitação, ao trabalho, ao lazer ou ao transporte, que ainda se concentram ou são exclusivos do centro da cidade, e por outro lado temos outra leitura, outro grande grupo de técnicos e membros de ONGs que limita o direito à cidade a um simples direito de ir e vir e de usar a cidade, de aceder às vantagens que se pode ter ou estar no centro da cidade. Destaco, no entanto, algumas exceções. Alguns arquitetos e urbanistas, sobretudo ligados ao meio académico, associam também o direito à cidade ao direito ao lugar, descrevendo como um direito à terra e à habitação à garantia dos títulos de direito de uso e aproveitamento da terra, de forma a garantir a segurança de posse e a de permanência naquele lugar. Um jurista entrevistado sublinha o princípio da igualdade como o princípio norteador do direito à cidade, e uma técnica acaba por destacar também de que todos têm que ter os mesmos direitos e deveres. Há quem leia também o direito à cidade como um direito à cidadania, de ter a possibilidade de omitir uma opinião, e um técnico de uma organização não governamental vai mais longe e acrescenta que o direito à cidade é o direito a participar, não é esperar que te chamem a participar. A resposta dele, no seu entender, passará cada vez mais pela autogestão. Quando questionados sobre quem tem direito à cidade, as leituras voltam, obviamente, a dividir-se entre aqueles que limitam o direito à cidade aos grupos de maiores recursos e os que assumem um discurso mais crítico sobre a realidade. E um deles diz: estamos a criar uma percepção de espaços urbanos terrivelmente excludentes, onde só passa a ter direito à cidade quem tem poder, muitas vezes não só económico, mas também político. São também, obviamente, vários os moradores que consideram não ter direito à cidade, dizendo, nas suas palavras, quem tem direito à cidade é quem tem dinheiro. Ao nível dos cenários futuros, passando muito rapidamente, uma parte dos técnicos e políticos entrevistados prevê a expansão do modelo de cidade espelhado no centro, através de ações de renovação e gentrificação massivas. Outra parte prevê uma transformação mais paulatina da cidade, em função da dinâmica de mercado, sobretudo do mercado paralelo, mas também o aumento do custo de vida, que obrigará os grupos de menores recursos a afastar-se para bairros cada vez mais periféricos. Contrariando estes cenários, alguns entrevistados consideram que este ciclo de valorização e especulação vai chegar ao fim, mas que será incontornável a densificação e verticalização destes bairros, à semelhança do que já acontece em várias partes do mundo. No caso específico de Machaquená e Planacaniçoá, que são aqueles dois bairros que eu falei há pouco, que analisei com maior profundidade, a maioria dos moradores entrevistados prevê a transformação do seu bairro em cidade. Nas suas palavras: estou a pensar que daqui a pouco isto aqui vai transformar-se em cidade, porque muitos investidores precisam de espaço e podem nos tirar daqui. Ou seja, neste sentido, grande parte dos moradores confronta-se hoje com o receio de ser obrigado a sair dali. Em jeito então de conclusão, podemos dizer que a maioria dos técnicos e membros de organizações não governamentais entrevistados tende efetivamente a limitar o direito à cidade ao acesso a infraestruturas e a serviços básicos, ou um simples direito de visita ou regresso ao centro da cidade, considerado por muitos o modelo de referência no momento de planear e intervir na cidade. E os cenários esboçados revelam um futuro, diria que pouco promissor, para quem atualmente habita estes espaços e que vê negado o direito à cidade na sua acessão original. No entanto, a leitura e análise destes processos também revela algumas visões e práticas de resistência, sobretudo aquelas que são forjadas no cotidiano, no dia-a-dia, apoiadas noutra forma de pensar e fazer cidade, mais inclusiva e comprometida com o direito à cidade preconizado por Lefebvre.
Há académicos, técnicos e políticos, alguns deles, que apontam para abordagens alternativas, mas é, sobretudo, entre os moradores que saem as principais vozes e práticas de resistência a esta mercantilização e financiarização do espaço urbano. Eu vou acabar só com algumas referências e muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Thanks so much. We have 5 minutes, 2 minutes for questions. So, or yes. So 2, 3 minutes for questions or something. Did you want to say about these two presentations? So, any question or any doubts about? Okay, thank you so much and congratulations for your both presentations. and thank you so much for the organization. Okay.